A gente conversa a partir de agora com Emílio Coelho, que é integrante do Comitê Científico. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Daniel. Prazer estar aqui no programa. Bom dia a todos os telespectadores aí do Jornal da Manhã. A gente começa falando sobre a marca que a Paraíba deve alcançar em breve de 100 mil infectados. O que é que esse número pode dizer para um estado como a Paraíba, que a gente percebe que a doença, assim como em todo o país, vai se aproximando mais do interior? Olha só, segundo dados, né, do nosso último boletim, né, que foi divulgado pelo Comitê Científico, né, constituído também por integrantes do subcomitê de modelos matemáticos, ao qual estão incluídos, né, o que a gente vê na Paraíba, esse número, é um resultado notório da migração de casos para o interior, né, e uma consequente volta para a capital, né, o chamado efeito bumerangue, né? A gente tem acompanhado a evolução dos casos de Covid no estado e a gente vê que, de fato, isso está acontecendo. Houve uma migração forte de casos para o interior, então a gente está presenciando como é que eu posso dizer, um crescimento notório de casos no interior e, de certa forma, a gente está vendo esse fluxo de contágio voltando aqui para a capital, né? Então, seria mais ou menos isso. A gente está tentando aqui falar nesse efeito em que você está vendo crescimento de casos para o interior e retorno para a capital. Então, para Paraíba, o estado da Paraíba atualmente ele está numa situação, segundo as previsões e segundo as análises do subcomitê, numa situação até um pouco mais confortável do que outros estados vizinhos, né? Mas isso não significa que o momento é de afrouxar nada, né? A gente tem que pensar que o momento é de manter as medidas de distanciamento, apesar da flexibilização, né? É preciso que a sociedade encare isso como uma medida para se proteger ainda mais, já que está flexibilizando, né? A gente orienta, fornece as previsões, alerta dos riscos, né? A gente sabe que tem fatores econômicos e sociais que influenciam nas tomadas de decisão de todos os gestores de um modo geral, e o que a gente reforça é que, na verdade, precisa se manter os cuidados, né? No contexto epidemiológico, né? Estou falando aqui do ponto de vista estatístico, que eu sou estatístico, mas do ponto de vista epidemiológico, a medida seria não flexibilizar nada, porque ainda há muito risco. A Paraíba, apesar de ter uma queda notória do número de casos, ainda está em alto risco epidêmico, né? Ou seja, a gente pode voltar a ter um crescimento ativo de casos e é preciso ter muito cuidado. Então, de forma bem geral, a síntese que a gente tem que fazer é essa, que há motivos para flexibilizar talvez, mas não deveria. Tá? O senhor falou sobre esse movimento da Covid-19 no estado. Ela foi para o interior e vem voltando agora para o litoral. Mas em relação ao pico da doença, que é o que a população mais se preocupa, a gente está nesse platô agora que representa o pico, a tendência de queda, de aumento. Como é que está esse movimento? Olha só, pelas análises do relatório, a Paraíba ela já passou pelo momento complicado, né, que era o pico de casos, né? O que a gente observa em todas as previsões no momento é uma queda, é tendência de queda, tanto do número de casos quanto do número de óbitos, mas aí eu volto a alertar. Ainda assim, segundo outras análises de outros membros do subcomitê de modelos matemáticos, a Paraíba ainda está em um alto risco epidêmico, ou seja, a gente está decaindo a contagem de casos, mas é preciso manter cuidados, manter medidas de distanciamento da melhor forma possível, já que flexibilizou, use máscara, respeite a distância mínima, busque se proteger, evite colocar as mãos nos olhos, evite coçar o nariz, evite usar máscara abaixo do nariz, porque você pode ser um vetor de contágio. Então, a gente está ainda em alto risco epidêmico, a gente pode voltar a subir. Né? A gente não tem como falar em ondas de contágio, porque a gente ainda não tem evidência de que decaímos a ponto de dizer, olha, está chegando perto do encerramento aqui. Na verdade, ainda estamos em altíssimo risco epidêmico. E é preciso ter cuidado. Enquanto ao número de mortes aqui na Paraíba, especificamente, a gente tem acompanhado aqui nos boletins que, às vezes, o número de casos confirmados ele diminui, principalmente no fim de semana, devido à atualização do sistema, Uhum. mas o número de mortes ele se mantém ali em aproximadamente 20 pessoas a cada boletim. Como é que esse número pode ser interpretado aqui no estado? Olha só, veja só, ainda que haja uma padronização dos dados, né, entre secretarias de saúde, haja esse registro, né, o ideal que a gente precisa atentar para a curva de óbitos, né, porque quando a gente olha o óbito, a gente pensa, está aumentando hoje, começou a crescer hoje.
Na verdade, o registro do óbito é algo que ocorreu, na maioria das vezes, há 14 dias atrás, ou seja, há um atraso na notificação, né? E quando o indivíduo ele passa a ser infectado, há toda uma latência aí do início dos sintomas, da piora, do agravo, da internação e do óbito e do exame para confirmar COVID. Então, o ideal que seria notório para a gente acompanhar é você verificar a ocorrência de óbitos a partir da data em que efetivamente ele ocorreu e não do registro. Porque o registro que está hoje, muitas vezes, é reflexo de 14 dias atrás. Por isso que é importante a gente também atentar para as chamadas médias móveis, né? Porque elas dão um retrato mais ou menos desse balanço e tentam alertar melhor a sociedade para isso. Mas é um dado que às vezes há dificuldades de você registrar, né? A data do óbito efetivamente devido a esse atraso nos exames. Então a gente se apega à curva diária, mas com essa ressalva de que uma eventual queda, uma eventual subida é reflexo de 14 dias atrás, que é reflexo de mais 15, 20 dias atrás. Ou seja, você tem um mês de, digamos assim, de janela para poder ver o efeito do registro de um óbito. Então, se você toma uma medida de flexibilização hoje, você só vai começar a ver um efeito notório disso daqui a 30 dias por todos esses fatores apresentados. Levando esse número em consideração, esse número mais consolidado, inclusive do último boletim do Consórcio Nordeste, qual a situação da Paraíba em relação ao número de mortes? Ao número de mortes, a situação da Paraíba é que o número de óbitos ele tá em decaimento, né? Pelos números aqui que eu estou observando no último boletim, está em decaimento, mas não é um decaimento que a gente pode assegurar, olha, vai continuar caindo. É preciso que se mantenha a vigilância, né? O sistema de saúde da Paraíba está conseguindo dar conta do recado, né? A Paraíba se preparou bem para atender, né, as hospitalizações, então isso fez com que naturalmente o Estado enfrentasse melhor a questão dos óbitos, mas ainda há sinais de que a tendência possa vir a ser de aumento. Não dá para garantir ainda de 100% de certeza, conforme dados do último boletim, que os óbitos estão em decrescimento. Mas é como eu estou lhe falando, depende muito desse registro. O que a gente está vendo agora é reflexo de decisões tomadas há várias semanas atrás. Então, a tendência é de queda, mas pode aumentar. Qual avaliação a gente pode fazer do estado da Paraíba em relação à região Nordeste? A doença tem sido mais forte aqui, menos grave? Como é que tem sido essa comparação? Olha só, pela forma como a gente observa as previsões comparadas aos outros estados, né? Em alguns deles, o efeito da flexibilização já aponta a subida de casos. Recife, Maceió, né? E outras capitais apontam já um crescimento, né? Por enquanto, aqui na Paraíba, a gente não está vendo isso de uma forma muito forte. Então, a Paraíba ela enfrenta uma situação pandêmica, né? Eu estou falando como pesquisador responsável aqui pela Paraíba, no subcomitê. Então, observando a Paraíba, eu vejo que a Paraíba está numa situação ainda mais confortável do que a dos outros estados. E eu espero que se mantenha, porque se dependesse de mim, zerávamos hoje e estaríamos todos confortáveis. Mas o nosso monitoramento precisa ser contínuo, a gente precisa estar alertando sempre a sociedade, né? De que a gente precisa ter cuidado, porque a gente está numa situação ainda confortável comparada a outros estados. Ou seja, já passou a situação mais delicada, mais difícil do enfrentamento, que é a internação, que é o risco da superlotação, né? Você não ter capacidade de atendimento das UTIs. Esse risco já passou no estado, mas a gente precisa sempre estar com o alerta ligado. Novamente, eu sempre vou estar falando isso. A gente está em risco ainda, né? Não significa que a pandemia aqui acabou. As pessoas, a gente vê muitas pessoas já achando que por ter evidência de uma provável vacina que ainda nem está 100% cientificamente comprovada, acham que isso significa que a cura chegou e podemos sair, podemos nos abraçar, podemos aglomerar. Isso é um risco grande e precisamos estar alertas para isso. Mas a Paraíba, como eu falei, está numa situação mais confortável, mas precisamos estar vigilantes para que não aumente. Depende muito de nossa ação como sociedade aqui. O Comitê Científico do Consórcio Nordeste tem como objetivo dar uma orientação às gestões, né? Em relação aos números da Paraíba, qual a orientação que o Estado e as prefeituras devem seguir? Olha só, em termos dessa orientação, a gente tem tido aqui na Paraíba um contato contínuo com a Secretaria, né, de Saúde e a Secretaria de Executiva de Vigilância. A gente sempre tem passado
todas as informações, todas as evidências acerca dos riscos, na medida em que ocorre, por exemplo, a evidência de um aumento da notificação de óbitos ou de casos, repassamos isso para os gestores, né? A gente sabe que há tomadas de decisões, como eu falei no início da entrevista, direcionadas a outros fatores, né, econômicos e sociais, que eles precisam ter essa visão. E a orientação que a gente dá é que se mantenha os cuidados, se mantenha as políticas de distanciamento e que, ao menor sinal de uma subida severa de casos, que se repense, né, as medidas de flexibilização adotadas. O nosso papel é orientar, o nosso papel aqui não é entrar no mérito político, né? Nós somos cientistas, então o braço que a ciência promove para a Paraíba é aquele braço da orientação, do cuidado que é preciso ter diante das evidências científicas. Então, novamente, estamos alertando que há risco epidêmico alto na Paraíba e que é preciso sempre estar monitorando as medidas de flexibilização adotadas, tanto no estado como todo, quanto nos municípios. É preciso parceria, né, entre gestores, tanto prefeitos quanto governo. A gente sabe que, às vezes, as decisões divergem e é preciso que, nas divergências, eles busquem as alternativas coletivas, porque estamos trabalhando coletivamente nesse alerta dos cuidados que a gente precisa ter como sociedade. E esse é o papel do subcomitê. Esse manter o distanciamento que o senhor fala, mesmo com as cidades, enfim, o Estado já ter flexibilizado vários setores, eu acho que a escola que ainda está suspensa a aula presencial, né? É possível manter esse distanciamento flexibilizando tudo que já foi feito e manter a situação de uma forma mais confortável como agora? Possível é, mas a gente vê em algumas atitudes, em algumas aglomerações que já começam a ocorrer, que muitas vezes as pessoas vão contra esse distanciamento. O que seria o distanciamento, já que flexibilizou? Você ter o cuidado de, num supermercado, evitar aglomerar, manter uma distância segura, usar máscara, né? É possível você ter essa margem de tentativa de você se proteger, mas a gente sabe que o risco é alto por você estar numa zona pandêmica alta, né? Que o estado inteiro está nesse risco pandêmico, né? De você ter uma volta do número crescente de casos. Então, poderia até dar perdão, mas a gente vê aí que é preciso mais conscientização por parte de alguns setores da sociedade. Com relação às escolas, é um risco realmente altíssimo. Nesse ponto, realmente, há um risco imenso de você reabrir escolas, né? A gente vê países, por exemplo, em que a abertura de escolas deu muito errado, né? E é notório que isso vai ser realmente um grande vetor de transmissão da Covid, caso aconteça. Então, é importante que os gestores, como um todo, repensem com cuidado isso de abrir escolas, né? Porque a gente está realmente em risco altíssimo de um número crescente de casos e a gente não pode relaxar. Emílio Coelho, integrante do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer estar com vocês e um abraço a todos os telespectadores.